Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira grande parte, na segunda sessão, que vai falar dos símbolos da fé. Estamos no capítulo 2 do nosso credo, estamos estudando aqui o símbolo da fé, o credo, não é? Capítulo 2, que tem como título Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Estamos estudando, então, o nome de Cristo, que significa esse Cristo que é Senhor, que é Messias, é o Salvador, é o ungido. E hoje vamos entrar aí no número 438 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: a consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. Então, a consagração que ele recebeu ali no momento em que ele foi sendo batizado por João, e o Pai então derrama o Espírito Santo sobre ele. Então ele é consagrado para o serviço, né? para o que ele veio fazer, para a sua libertação, morte, ressurreição, então libertação do pecado, libertação de Satanás, libertação da morte. Ele é o nosso grande libertador. Então ele foi consagrado para isso, veio anunciar o reino de Deus, e pelo anúncio desse reino ele foi morto então. É, aliás, o que indica o seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subtendido aquele que ungiu. Aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Então, aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E foi ungido no Espírito Santo, que é a própria unção. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre, por ocasião do seu batismo por João, quando Deus ungiu com o Espírito Santo e poder para que ele fosse manifestado a Israel como seu Messias. Pelas suas obras e palavras será conhecido como o Santo de Deus. Esse nome Santo de Deus encontramos em Marcos 1:24, em João 6:69, em Atos 3:14. Bem, então, Jesus recebe toda a força, toda a graça que ele precisava para cumprir a sua missão aqui na Terra. Como nós já vimos, o próprio Deus não se igualou de sua divindade, não usou de sua divindade aqui na Terra enquanto estava como ser humano. Não usou porque, se ele usasse, jamais ele poderia dizer para nós o seguirmos, porque nós não somos deuses. Então, como que seguiríamos um Deus se não somos deuses? Como que faríamos o que ele fez se nós não somos deuses? Como que pregaríamos o evangelho como ele pede para nós fazermos se nós não somos deuses? Então ele teve que se esvaziar de sua divindade, como nós já estudamos isso, esvaziar de sua divindade e assumiu a sua total humanidade. Mas para isso ele precisava então do Espírito Santo, evidentemente. Todas as ações de Cristo, pregação do Evangelho, milagres, tudo o que ele fez no poder, na graça, na força, na unção do Espírito Santo. Então, por isso sim que ele é chamado de o ungido, quer dizer, aquele que recebeu toda a graça do Espírito para levar aí em frente todo o seu ministério, né, de Salvador, de libertador do universo, né? Não só do homem, mas o universo todo é libertado por Jesus Cristo. Bem, numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico, prometido por Deus a Israel. Muitos reconheceram, mas muitos não reconheceram. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva,
pois este era entendido por uma parte dos seus conterrâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. É o que eles esperavam um libertador político. Um libertador que os libertasse, então, de todos aqueles que os oprimiam, que os subjugavam. Todos os reinos que já passaram por ali já tinham subjugado Israel. Porque Israel não é um povo de luta, não é um povo assim que tem exércitos enormes e armas, etc. Não. É um povo simples. Então, por isso que ele não tinha grandes exércitos. E quando os imperadores chegavam ali com milhares de homens bem armados e que treinavam para a luta, né? Para essas batalhas enormes, então eles não tinham chance nenhuma. Eles eram totalmente subjugados e continuaram aí até o tempo de Jesus, sendo subjugados pelo Império Romano. Então, o que eles ansiavam mesmo, a sede que eles tinham, era de uma libertação política, de um rei que viesse e tornasse esse povo de Israel um povo grande, um povo poderoso, lutador, vencedor nas batalhas, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Então, por isso que Jesus, ele assim, não se mostrava como um salvador, como um redentor, porque o povo iria confundir, certamente iria confundir. Tanto é que os apóstolos confundiram. Quando Jesus, então, já ressuscitado, aparece para eles, vai conversar com eles que enviaria o Espírito Santo. Eles dizem, mas é agora então que o Senhor vai restaurar o reino? Quer dizer, eles não entenderam nada. Jesus ficou 3 anos com eles ali e eles não entenderam que Jesus era um libertador da alma, do espírito, libertador da morte, do pecado original, do demônio. Então, eles não entenderam desta forma. Mas depois sim, né? Depois que receberam o Espírito Santo, então, claro que o Espírito Santo veio convencê-los e adequá-los então para a missão que eles tinham que fazer. Jesus então acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como o Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico da sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem que desceu do céu, ou seja na sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Por isso, o verdadeiro sentido da sua realeza só se manifestou do alto da cruz. É somente após a sua ressurreição que a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. O que Pedro falou em Atos 2:36? Que toda a casa de Israel saiba com certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Então, nesse número 440 aqui que nós estamos lendo o Catecismo, na profissão de fé de Pedro, né? Você sabe ali que Jesus escolheu Pedro para ser aí o chefe da igreja. E ali Pedro também já fala, né, pela graça do Espírito Santo, evidentemente, que ele seria então aí o nosso Senhor, o Messias, aquele que veio, ungido. E então ele mesmo vai revelando ali, claro, pela força do Espírito Santo, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Bem, então essa troca de informações ali que Jesus faz com Pedro e Pedro faz com Jesus, vamos dizer, uma troca de informações, uma troca de segredos de Deus, segredos divinos que estavam no coração de Deus, evidentemente, escondidos de Satanás, ok? Então ali é revelado, ali é manifestado, é falado, é conversado, é explicado, explicitado pelo Espírito Santo. E ele veio como esse Messias, o Messias libertador da alma.
O Messias que veio para salvar as pessoas, levá-las para o céu, para o reino do céu. Então, veja que Jesus não está interessado de modo algum, de forma alguma, em libertar o povo de Israel de opressores humanos. Não. Ele está interessado em libertar o povo, não só de Israel, mas todas as pessoas. Ele veio para isso, para libertar as pessoas da alma, da escravidão da alma, do pecado, de estarem subjugados por Satanás. Satanás era proprietário das pessoas, ele é o grande sequestrador, o que roubou as pessoas de Deus. Então Jesus, sim, ele quer formar um novo povo, sim, já com início aqui na terra, ok, mas não um povo político, não um povo que vai lutar, brigar com os outros em guerras, etc. Não. A guerra é interior, a guerra é da alma. E ele quer formar esse povo que luta essa luta interior, sim, um povo lá no céu. É o povo de Deus que vai entrar no céu. Então aí sim, esse novo povo é o povo libertado. Libertado totalmente do pecado. O pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, não entra no céu. Entra o pecador, sem o pecado. Sim, o pecado ele tem que se desvencilhar, se desgarrar. O ser humano tem que aprender a destruir o pecado que está nele. Então, a guerra que o ser humano tem que travar, eu e você principalmente, né? Temos que travar essa guerra, é na luta contra o que está dentro de nós e que nos prejudica. São os desejos da carne, como diz a palavra de Deus. O que é desejo da carne? É desejo de fazer o que não pode. O que é o pecado. Então eu quero matar, eu quero destruir, eu quero roubar, eu quero falar mal do outro, eu quero ter ciúmes, eu quero ter inveja, eu quero destruir o outro por palavras. Sim, porque eu odeio fulano, eu odeio Beltrano, eu quero vê-los mortos, eu quero vê-los destruídos. Então, isso tudo, essa destruição está dentro de nós, que são as sequelas do pecado original. Jesus, no batismo, nos liberta do pecado original, mas não das sequelas. Quer dizer, então esses desejos intensos que estão dentro de nós, que São Paulo vai chamar de concupiscências enganadoras. Essas concupiscências, o que é uma concupiscência? É um prazer exagerado de fazer as coisas. E nós temos todas as fraquezas dentro de nós. Isto também, essas sequelas do pecado original, então que estão dentro de nós, torna a nossa humanidade enfraquecida. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Então são esses desejos da carne, são esses desejos que vão exatamente contra a santidade. Exatamente contra. São fraquezas que estão dentro de nós e elas são fortes. O nome é fraqueza, não é? Mas elas são muito fortes dentro de nós. Então a nossa guerra não é contra homens de carne e sangue. Não. A nossa guerra não é com as outras pessoas. As outras pessoas nós temos que aprender a amar as pessoas. A amar, a perdoar, a ser amigo, companheiro, ajudar no que for possível. Então não posso considerar as pessoas como meus inimigos de forma alguma. Isso não pode acontecer. A minha luta é comigo mesmo. Então, eu sou o meu maior inimigo. Nós temos 3 grandes inimigos, vai dizer a doutrina católica. 3 grandes inimigos. Eu mesmo, o demônio, que também me incita, não é? E os desejos, né? Então, são 3 grandes, os desejos mundanos, né? Que é o que o mundo me apresenta, é que o mundo me atrai, o mundo me seduz. O mundo, não estou falando aqui do mundo das coisas criadas por Deus, não. As coisas que Deus criou são maravilhosas, né? Estou falando do mundo, o que tem de mal no mundo, que é a traição, a corrupção, maldade,
desejo de roubar, de trair o outro, de pisar no outro. Então, orgulho, arrogância, prepotência, essas coisas que estão no mundo e nos atraem. Estão no mundo, então são do mundo e nos atraem, nos seduzem. Então, nós temos que aprender a lutar contra estas coisas e declarar guerra. Esta guerra é todo dia, todo instante, todo momento. É uma luta interior. Luiz Carlos, eu tenho que matar, destruir o Luiz Carlos velho, corrompido pelos desejos que me destroem, e destroem principalmente a minha alma. Então eu tenho que matar esse Luiz Carlos velho, para que o Luiz Carlos novo, que nasceu pelo batismo, pelo sangue de Jesus, nasceu para a santidade, nasceu para o amor, nasceu para a vida eterna. Então esse Luiz Carlos vá crescendo, né? E o outro Luiz Carlos vá diminuindo até não existir mais. Então aí sim, este Luiz Carlos novo é que vai entrar no céu. O Luiz Carlos velho não vai, porque ele foi destruído. Eu consegui matá-lo. Então esta é a nossa luta. Então o maior inimigo que você tem dentro de você, querido irmão, querida irmã, o maior inimigo é você mesmo. Depois que vem o demônio e depois que vem o prazer do mundo, né? As concupiscências, os desejos do mundo. Então, mas o pior, olha, o inimigo mais atroz, mais feroz, mais desumano que tem dentro de você é você mesmo. Olha que coisa. Então, o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Se eu deixar esse Luiz Carlos velho, corrompido pelo pecado, aparecer, bem, então eu não terei condições de ir para o céu, de jeito nenhum. Então, por isso que a minha luta é comigo mesmo. São Paulo fala, né? A nossa luta é contra os espíritos dos ares. Muito bem, também são. Também. Os demônios que estão por aí incitando as pessoas, tentando seduzir. Claro que o demônio não pode entrar no nosso coração. Somos batizados, a não ser que você convide, né? Que você queira. Você faça um pacto demoníaco aí. Bem, é diferente. Mas ele não tem autoridade e não tem poder dado por Deus para entrar em cada pessoa. Não, isso ele não tem. Isso é proibido a ele, né? Mas ele pode, por fora, indiretamente, armar situações onde nós podemos cair nessas armadilhas, assim como ele fez com Adão e Eva, né? Ele não entrou dentro de Adão e Eva, mas ele armou uma cilada e Adão e Eva, com certeza, então caíram, como você sabe. Mas então, este Senhor, então, esse nosso Senhor Jesus Cristo, o seu reino começa na cruz. Então, o seu reino, né? Todo rei tem um trono, não é verdade? Então, onde que é o trono desse rei maravilhoso? Onde que é o trono? Os tronos aqui na terra, né, que os imperadores tinham, eram tronos construídos em pedras caríssimas, pedras de mármore, e com pedras preciosas cravadas nesses tronos, tronos de ouro. É assim que os reis se sentavam nos seus tronos, nos seus palácios, aqui na terra. Bem, agora também não é muito diferente, né? Nós temos aí os presidentes que ficam onde? Nos palácios, né? É palácio disso, palácio daquilo. Cada país aí tem o seu palácio, onde fica o rei ali, vamos dizer assim, né? Que é o presidente, né? Também não mudou muita coisa, mas enfim. Agora, onde que é o trono de Jesus? Onde que está o trono de ouro de Jesus, cravejado de pedras preciosas? É a cruz, onde ele se deitou, onde ele foi pregado, onde ele foi ali morto. Então, o trono de Jesus é a sua própria cruz. E esse trono foi lavado com o próprio sangue dele. Então, esse é o trono de Cristo. E é com esse trono que ele entra no céu. Sim, com esse trono ele entra no céu para reinar por
toda a eternidade, e o poder dele, que tantos reis, imperadores quiseram ter e ainda querem ter, evidentemente, de dominar as coisas, o mundo, nesse pequeno planeta chamado Terra. Bem, Jesus, ele se torna imperador, ele se torna rei, ele se torna rei do universo, não só do nosso planeta Terra, onde tantos querem ser, mas ele se torna então o rei do universo. Tudo está submetido a ele, os céus, a terra e os infernos. Tudo está submetido a esse rei. Então, por isso que aqui o catecismo está explicando que esse sentido da sua realeza, né? Onde que ele mostra que ele é rei? Aqui diz: o verdadeiro sentido da sua realeza só se manifestou no alto da cruz. Somente lá no alto da cruz nós conseguimos entender que ele é o rei, porque ele vence todos os inimigos. Olha, ele vence todos os inimigos. Quem são esses inimigos? Os inimigos da alma. Os inimigos do seu espírito, da sua alma, que é a mesma coisa. Não é um libertador político, mas é o libertador da alma. Ele veio para nos fazer de novo, porque o pecado original nos destruiu, nos desconfigurou, tirou nossa imagem e semelhança de Deus. Agora Jesus, com o seu sangue derramado nesse trono na cruz, ele vem restituir a nós o que nós perdemos e muito mais ainda do que nós nem tínhamos. Adão e Eva não tinham, de forma alguma, todos os favores de Deus que você tem, que eu tenho. Os benefícios que você tem, que eu tenho. Os direitos que você adquiriu, não é? Não por si mesmo, eu também não adquiri por mim mesmo, mas Jesus nos deu. Então são valores adquiridos porque Jesus nos deu. Esses valores não têm preço. Esses valores não têm como medir, são incomensuráveis. E não tem preço, então são aí... Não tem como dar o preço, não tem como valorizar. Eu quero dizer isso. Não tem como. Então são coisas que nós conseguimos pelo batismo e que são infinitas. Tem mais essa também, né? Esses direitos que nós adquirimos, que nós podemos numerar, nós, a própria igreja, pode numerar aí centenas deles. Mas essas centenas desses direitos que nós, pela nossa cabeça, que nossa inteligência, podemos chegar a numerá-los, a colocá-los numa ordem aí, eles não chegam nem a 1% do que na verdade nós recebemos, do que nós temos em nós pelo batismo, que são direitos infinitos e inalienáveis, quer dizer, ninguém tira de nós, né? Não pode roubar de nós, ninguém pode. Então tudo isso é conquistado por esse Cristo, por esse Messias, por esse ungido, ele que desceu do céu para nos levar ao céu. Então é aquele que vem para nos apresentar uma vida nova. Veja que a boa nova de Cristo que ele traz aqui para nós é um novo modo de vida. Temos que viver esse novo modo de vida que é celeste, que pertence ao céu. Esse novo modo de vida nós temos que viver aqui na terra. Nós temos que nos preparar. Então aqui a terra, a nossa vida terrena, é um grande treinamento. Olha, por exemplo, para um atleta chegar numa Olimpíada e disputar uma Olimpíada, que são poucos que fazem isso, que vamos dizer assim, vamos ver aí a natação. Quantos nadadores no mundo nós temos? Milhões e milhões e milhões de nadadores que sonham em chegar numa Olimpíada, para disputar uma Olimpíada. E veja que são ali 15, 20 pessoas que chegam para disputar a natação. Então, os milhões ficaram para trás. Isso é grande verdade. Agora, para a pessoa chegar, para disputar
uma natação, por exemplo, um torneio ali de natação para ver quem vai ganhar as medalhas, eles têm que treinar muito, mas muito, dedicar todo o seu tempo, olha, todo o seu tempo com alimentação, com descanso, com treinamentos, com médicos, psicólogos, dentistas, os treinadores, as vitaminas que eles têm que tomar. Então, quer dizer, isso requer do próprio atleta um foco muito grande, uma atenção muito grande para que ele consiga se preparar bem para disputar a Olimpíada. E nós? A nossa Olimpíada é chegar no céu. É chegar no céu. Só que no céu é o seguinte: entra quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, quem chegou em décimo, quem chegou em milésimo. Sabe, no céu entra todos que chegarem lá. Todos vão entrar e receber o mesmo prêmio. É diferente daqui na Terra. Mas acontece que para chegar lá nós temos que fazer como um atleta, nos prepararmos para chegar no céu. E já chegamos, olha, e o que é muito interessante é que quem chegar no céu não vai chegar em primeiro, segundo, terceiro lugar, que é o bronze, prata e ouro, não. Vai chegar como vencedor. Vai ocupar o primeiro lugar junto com todos. Então, quer dizer, o pódio ali, onde vão os vencedores, né? Que você geralmente vê, o primeiro lugar é bem alto, aí o segundo e o terceiro é mais baixo. Então, no céu é diferente. Todos que chegarem ocuparão o pódio mais alto. Ah, Luiz Carlos, mas tem lugar para todo mundo? Ah, tem, viu? Tem, porque o céu é infinito. Mas para chegar lá, através desse Messias, através desse Salvador, através agora do Espírito Santo que está conosco, ele que nos ajuda, então nós temos que lutar essa batalha contra o pecado, contra a maldade, contra o desânimo, contra a preguiça, contra tudo que nos impede de chegar ao céu. Esses são os nossos inimigos. Assim como o atleta, o inimigo dele também é o tempo, ficou doente, ficou resfriado, ele tem que manter o foco, vai ter dores no corpo de tanto se exercitar. Então, nós também temos que fazer a mesma coisa, lutar para vencer tudo isso, aí sim, chegaremos no céu. Então, esta é a grande vitória que Jesus, deixa eu falar bem para você isso, viu? Jesus diz que nós somos mais que vencedores. Se nós permanecermos nele, nós já somos vencedores. Ele garante essa vitória para nós. E ele já nos considera vencedores. Por quê? Porque ele nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito dele, para atuar em nós, estar dentro de nós, nos ajudar em tudo que precisarmos. E essa força do Espírito Santo que está em nós, deixa eu deixar, fica meio... Mas deixa eu dizer aqui para vocês, bem claro, que essa força do Espírito Santo que está em nós, essa unção do Espírito Santo, não tem comparação com os desejos da nossa carne. A força do Espírito que está em nós, a graça do Espírito que está em nós, que é divina, é milhões, bilhões, trilhões de vezes superior aos nossos desejos mundanos. Acontece que a gente não usa o poder de Deus em nós e ficamos aí com os prazeres do mundo que vão nos destruindo, as misérias do mundo, vamos dizer assim, que vão nos destruindo e aí nós não conseguiremos alcançar o céu. Mas meu irmão, minha irmã, repetindo, a força que está em você, a força que está em mim, a graça que está em nós é muito, muito, muito superior ao nosso desejo de fazer as coisas erradas. Então, para nós, né, que estamos em Deus, não tem outra saída, não tem solução. Nós temos que lutar para chegarmos vitoriosos no reino de Deus. Amém, querido irmão, querida irmã? E para isso também não nos falta a intercessão dos santos e principalmente de Nossa Senhora, que reza por nós sem cessar.
Ela é a nossa suprema intercessora. Abaixo do Filho, não existe outra pessoa no céu que reze tanto por nós como a nossa mãe querida. Então vamos rezar esta Ave Maria com o coração em Cristo e o coração em Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.